no outro período em vida, lá no plano terreno, que mão suja, fedendo, cheio de ferida, eu não quero nada da tua mão. Agora que ele vê que Lázaro está com um corpo diferente, iluminado, ele pede para que o Lázaro ponha as mãos na água, naquele local de refrigério, e uma gotinha de água para refrigerar a língua dele. Imagine nesse local a sede que ele não está sentindo. As chamas queimando o seu corpo e os vermes entrando pelos orifícios dos seus ouvidos, nariz, boca. Que situação deprimente. Pois essa é a revelação que o Senhor Jesus Cristo disse, onde o verme não morre, a chama não se apaga, o corpo ardendo, sede insaciável e não existe água, não existe refrigério. Veja o que está dizendo aí. Tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Veja que situação deprimente, o contraste. E vai ficando mais difícil a partir do momento que ele conversa. Veja que ele chamou Abraão de pai. Então entendemos que ele fazia parte do povo de Deus, como os fariseus faziam. Está chamando Abraão de pai. Ô pai Abraão, aprendi de ti. Tu és o pai Abraão. Veja como Abraão olha lá de cima com uma certa misericórdia, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Veja no verso 25. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens. Olha como ele chama de filho. Dá-se a entender que nós vamos reconhecer as pessoas. Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando ele detalha acerca da ressurreição, da morte e da vida eterna, haverá uma extensão da nossa existência, no sentido de que a identidade, nós vamos reconhecer uns aos outros, nós vamos reconhecer pastores, missionários, nós vamos reconhecer agora face a face ali o apóstolo Paulo, os heróis da fé, Moisés, Jó e tantos. Haverá continuidade na eternidade da nossa semelhança. É óbvio que com natureza imperecível, com sentidos perfeitos agora, santificados, com natureza imperecível. Não é igual o corpo do Wolverine lá, que possui a capacidade, né, de regeneração exagerada. Nós vamos ter muito mais que isso. É aquela capacidade que Adão tinha de andar lado a lado com Deus. Paulo fala em Coríntios 15 que essa natureza decaída não pode herdar a glória por conta do pecado da nossa natureza. Se olhássemos para Deus, igualzinho Moisés pede: Deus Altíssimo, deixa eu ver tua face. Não, você vai me ver pelas costas, sentir a minha presença. Fica atrás da penha, senão você morre. Nós seremos fulminados como Nadab e Abiú. Então nós não podemos, nós precisamos de natureza imperecível. Veja como os sentidos estão plenos e conscientes nessa situação. Você não lembra, Lázaro? Você não lembra, rico? Você não lembra, rico negligente, que você recebeu muitos bens? Traz na memória. Você talvez não foi condenado porque você roubou, porque você fez. Você foi condenado pela negligência, pela omissão. Ciente de que você, com os bens que você tem, você poderia ter feito muito mais pelo meu reino, você não fez, você se omitiu e só se preocupou com festas, com bebedices, com riqueza e longe da adoração. Porque ser pecado não é, como eu já disse, não é pecado ser rico, mas temos que ter sabedoria em exercer com a riqueza e glorificar ao Senhor na riqueza. Veja que ele faz o contraste, veja Abraão fazendo o contraste. Mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Mas agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Olha o contraste. Quando se dá o último suspiro de vida, nós veremos grandes contrastes. Eu quero ver o lado do Lázaro. Eu não quero, entre aspas, ver o que vai acontecer com os que ficarem aqui. Se o Senhor Jesus Cristo nos arrebatar, antes formos isentos de passar pela ira e pela tribulação, eu não quero nem ver o que vai acontecer com os que estão nessa terra. Uma coisa bem certa, o contraste.
Quem sofreu nessa terra, mas glorificou o Senhor Jesus no sofrimento, vai receber como Lázaro consolo, galardões e natureza imperecível perfeita. A qualidade de saúde, de vida perpétua vai ser ali impregnada, implantada na vida daquela criatura, daquele Filho de Deus. Mas aqueles que morrem em pecado vão morrer eternamente com remorso. Suas lembranças vão trazer à tona quanto tempo perdido. Poderia ter feito muito mais pelo reino, poderia ter feito muito mais em prol do reino de Deus, poderia ter evangelizado, poderia ter salvado a mim. Meus filhos estariam destinados, bem encaminhados para a salvação, no mesmo local onde o Lázaro está. Mas por conta do meu pecado, minha família vai perecer, vai pelo mesmo caminho que eu. Por isso que muitos demônios atuam dentro de famílias, às vezes dinastias inteiras são dominadas por demônios, de dívidas, doenças, porque não há um coração, muitas vezes, penitente, onde se abre brecha para a atuação de demônios e de pecados que atraem a ação de demônios. Veja no verso 26, além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Veja que Abraão e nem Lázaro pode sair dali com um pouco de água do local santo, do local do paraíso, e lá descer lá embaixo e levar para aqueles que estão em tormento. Pois um grande abismo os separa. Qual a dimensão de um abismo, né? Talvez você saiba medir aqui, pela proporção e a capacidade dos seus olhos, a dimensão daqui até aquele carro que está parado ali em frente à distribuidora. A distância que você tem de certas coisas. Mas veja, quando se fala em abismo, é algo muito grande, que não pode ser mensurado pela mente das criaturas. Então existe um grande abismo, de sorte que quem está lá em cima é óbvio que não vai descer lá embaixo, e quem está lá embaixo não vai conseguir uma fuga do presídio eterno para ir para o lado de cima. Não tem como. Está determinado, é eterno. Então muito cuidado com aqueles que pregam que a alma vai ser destruída, a sua existência vai ser destruída, e não existe inferno. Inferno é uma parábola grega, é uma ficção, é uma mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está citando o nome de Abraão, está citando o nome de Lázaro. Aí você acha que o Senhor da verdade é mentira? E o Espírito que está sobre a vida de Jesus é espírito de mentira? Muito cuidado, né, com essas interpretações do conhecimento da letra. Isso é uma figura de linguagem, tem que ser visto só como isso, né? Cuidado, que ele fala aí, né, em dedo, fala em língua. Alma tem língua? Mas veja que os sofrimentos que envolvem a língua que está com sede, o dedo e o corpo que está queimando, Jesus Cristo fala que é real esse sofrimento. Dá-se a entender que existe um corpo transitório na eternidade, onde as pessoas serão ali atormentadas. A chama está queimando e deteriorando aquele corpo perpetuamente, que está constantemente a morrer e a ser torturado, onde os vermes não morrem, não se saciam de devorar aquela pessoa. A pessoa é morta eternamente, sente as dores da morte eternamente, sente as queimaduras e os bichos entrando nos orifícios lá eternamente. Você destrói aqui certas doutrinas espiritualistas do processo de reencarnação. Saiba que quando você cai nessas doutrinas de reencarnação, você nega o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Ao homem cabe uma só morte, e depois disso vem o juízo. Então, acreditar que a pessoa possa passar por vários processos de encarnação e reencarnação, para assim estar purificando a sua alma, está negando o sacrifício eficiente do Senhor Jesus Cristo. Uma só vida, uma só fé, uma só adoração ao Senhor Jesus Cristo nessa vida já garante a eternidade no seio de Abraão, com os amigos de Deus para a eternidade. Eu não preciso voltar nessa terra de novo. E Deus que me livre voltar nessa terra de novo. Eu não quero voltar aqui nunca mais, nessa terra maldita. Deus disse que essa terra é maldita. Maldita será a terra por tua causa. Você quer voltar de novo aqui, nesse lugar maldito? Tanta injustiça. Você quer voltar nesse lugar? Meu Deus, seja consciente, você que nos assiste. Veja que ele fala,
No 27, então ele disse: eu te imploro, ó Pai, me mandes a família de meu pai. Olha, agora ele está aprendendo a orar e ele está suplicando pela família. Agora ele está preocupado com a família dele. Lá na eternidade, onde não tem mais volta. Poderia muito bem ter encaminhado bem os filhos dele, mas agora ele está clamando e não tem mais jeito, né? Porque tem os 5 irmãos, manda-os para os advertir. Ó, não existe esse mensageiro lá do Hades. Isso só tem lá na revista em quadrinho, lá do Spawn. Um guerreiro vai para o inferno lá, aí volta bonzinho para fazer justiça na terra. Tem tal de Hellboy também lá, um diabinho bom que faz justiça na terra. Isso é coisa para aliciar nossas crianças, nossos adolescentes. Jesus está falando aqui, é local de tormento, de lá não tem como sair. Desde quando o Hellboy pode evangelizar alguém? Ainda mais que ele morra lá crucificado para salvar a humanidade. Isso é muito visto em filmes, do herói principal do filme morrer crucificado para trazer uma mensagem de liberdade. Ninguém pode salvar, somente o Senhor Jesus Cristo. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é o único sacrifício que pode salvar. Somente o seu sangue, pela nossa vida, em substituição à nossa vida, pode apagar e purificar pecados. Veja que Abraão vai acabar e vai desmontar com todas essas heresias, com todo esse pensamento errado. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Não preciso explanar mais, ficou bem claro que a partir do momento em que a pessoa der o último suspiro de vida, quem descobre o que está lá do outro lado da eternidade, passa para o outro plano, o plano dos mortos, daqueles que faleceram. Quando a pessoa chega lá, ela passa a acreditar em Deus, passa a acreditar na mensagem dos crentes, como o rico aqui reconheceu. E de lá não tem volta. Mas para nós, filhos de Deus, isso fica bem claro por meio do apóstolo Paulo, que teve essa oportunidade de ressuscitar. Ele vai ao terceiro céu e vê as maravilhas que estão lá reservadas para aqueles que hão de herdar a salvação. Você tem esta oportunidade também, ainda em vida, confessando os seus pecados, imputando sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, em arrependimento, em contrição, colocando os seus pecados sobre o Senhor Jesus Cristo, para que haja a purificação do teu viver com o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é a única substância que pela fé pode purificar o homem de seus pecados. Portanto, nessa manhã, não rejeite esta mensagem, por mais dura que ela possa parecer, ainda que haja resistências na sua consciência, aceite esta mensagem. Permita que o Filho do Altíssimo vá purificando a tua vida com o poder do seu sangue, vá extirpando e afugentando os espíritos imundos que cegam os seus sentidos. Aceita essa palavra nessa manhã e alcance o acesso ao reino dos céus. Os fariseus já estavam condenados. O Senhor Jesus Cristo disse que os habitantes de Sodoma e Gomorra terão um juízo e condenação menor do que a dos fariseus. Muito cuidado por às vezes você pensar que boas obras podem te salvar, de compensar os erros que você faz, fazendo boas obras e achando que está salvo. Veja que o Senhor Jesus Cristo fala aqui, o Senhor manda eu falar, mas eu vou falar, né? O Senhor manda eu falar e eu não vou ficar calado. Veja no capítulo 16, verso 18. É interessante que eles eram cobiçosos, mas dá-se a entender que Lucas faz questão de destacar uma coisa que eles estavam fazendo ali. Grande parte daqueles que se ostentavam obedecendo à lei de Moisés estavam cometendo um pecado terrível que Deus odeia. Capítulo 16, verso 18. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem se casa com a divorciada também comete adultério. Está lá no Decálogo, né? Eles obedeciam tanto à lei, mas já existiam muitos daqueles fariseus, daqueles saduceus,
que buscavam brecha na lei, traziam falsas acusações para imputar a carta de divórcio. Muito cuidado para aqueles que pensam que estão salvos, já estão condenados por desobedecerem uma das leis do decálogo, que é a condição destes fariseus. Vamos ser maridos fiéis, vamos ser fiéis ao nosso esposo, Deus Altíssimo, pela obediência e santificação do nosso viver. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã.